Como diz um amigo meu inscrito aqui no canal, a reforma protestante até hoje não terminou a sua reforma. Tem grupo religioso e igreja para todos os gostos. Tudo bem, a pessoa se ajunta onde acha que lhe cabe. Mas isso não quer dizer que Deus esteja em todos esses meios. Mas Deus é um ser que conhece os corações que são sinceros e Ele sabe os que verdadeiramente lhe pertencem no meio desses grupos heréticos. E hoje eu quero falar sobre as igrejas macumba-angélicas. Igrejas que são verdadeiros terreiros de macumba. As manifestações carnais nos cultos. Quero falar também dessas igrejas que ficam filmando possessões demoníacas, entrevistas com os demônios, as supostas aparições de anjo com flechas e espadas, o espírito da feitiçaria se acomodando dentro das igrejas. Volto logo após a vinheta. Graça e paz da parte de Deus esteja com todos vocês. Antes de entrar no tema do vídeo, eu agradeço a todos os novos inscritos. Alguns vieram da live que eu fiz com o Rafael Bittencourt. Sejam todos bem-vindos. E eu peço aos que já estão aqui há mais tempo que você verifique a sua inscrição, se ela está ativada para você receber todos os vídeos aqui do canal. Caso você ainda não seja inscrito, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo, nenhum conteúdo postado aqui. E eu peço carinhosamente, eu peço que vocês deixem um like, que é muito importante para o crescimento desse canal. Tá? Eu não cobro R$1, eu não peço ajuda monetária, eu só peço o joinha. Porque você fazendo isso, você faz com que o YouTube recomende os meus vídeos para outras pessoas. Se você se sente ajudado e abençoado com os meus vídeos, com o meu conteúdo, retribua, deixando likes. Tá? Os likes estão bem baixos pelas proporções de visualizações. E o assunto que eu quero abordar aqui é controverso. A própria Escritura diz em 1 Coríntios 2,14: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, discerne tudo bem, e por ninguém é discernido. Quando alguém lê esse versículo, acha que o apóstolo Paulo ele está falando dessas badernas que são feitas em muitas igrejas pentecostais. E quando nós questionamos, muitos dos membros dessas igrejas vêm desbaratar o contexto real do versículo, dizendo: olha aí o carnal, ele não entende as coisas de Deus, porque parece loucura. Você acha mesmo que o apóstolo Paulo ele estava falando dessas marmotagens que são feitas em muitas igrejas? Uma balbúrdia tida como o agir do Espírito Santo? Quando Paulo faz essa afirmação, que o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus, ele está se referindo que para muitos é loucura o Deus Todo-Poderoso salvar o mais perdido e miserável pecador. É motivo de espanto uma prostituta largar a vida de promiscuidade e se entregar a Cristo. É loucura um assaltante largar o crime para seguir a Cristo. Isso que eu estou dizendo é tão real que em 1 Coríntios 8 diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então a salvação de Deus ela é loucura para os ímpios, mas para nós é o poder de Deus. As coisas espirituais que os homens não entendem e acham que é loucura é a salvação de todo aquele que crê. Usar esse versículo para defender as feitiçarias macumba-angélicas de muitos terreiros pentecostais é totalmente fora do contexto. O diabo, ele sabe o ponto fraco dos crentes, que é justamente a inclinação que muitos têm pelo sobrenatural, pelas coisas do mundo espiritual. E a falta de discernimento faz com que essas pessoas acreditem que certos movimentos sejam de Deus. Olha só, por exemplo, de um lado uma igreja que se diz evangélica e do outro lado um terreiro. Tem diferença? Muitos dizem que o terreiro é do diabo e essa igreja é pentecostal, que é do manto, que é do calabacheias. As duas são a mesma coisa. Igrejas dessa linha são terreiros fantasiados da igreja. Em muitos casos são pessoas que vieram dessas religiões e não se libertaram dos orixás. E eles continuam sendo cavalo dos guias e espíritos opressores. Eu recebo muitas perguntas sobre o que eu acho dessas igrejas que rodam igual terreiro, que entrevistam demônios e que invocam anjos e tal, que batem atabaques.
sinceramente, eu acho heréticas. Como eu já comentei, é um retrocesso espiritual. Doutrinas de demônios sendo inseridas no meio daquilo que deveria ser para exaltação e adoração a Deus. E as pessoas estão sendo enganadas, achando que aquilo é movimento do Espírito Santo, é obra de Deus, mas é obra do diabo. Para que entrevistar demônios? O próprio Senhor Jesus, quando ele expulsava os demônios, ele não permitia que os demônios falassem. Marcos, capítulo 1, versículo 34. Então Jesus curou muitas pessoas que sofriam de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. Agora eles ficam lá. Fala seu nome, demônio. Em quantos vocês estão aí? Por que você entrou nessa vida? Se realmente os demônios se manifestam nas pessoas nesses cultos, né, porque a maioria é teatro. Teatro combinado, igual o pastor do batom, que a máscara dele já caiu faz tempo. E tem outro aí, que aconteceu um episódio, ele está na boca do povão, está no auge. E o povo, homem de Deus, porque um fulano morreu. A adrenalina com droga, meus queridos, mata qualquer um. A máscara vai cair logo logo, eu vou fazer um vídeo aqui logo logo. O que tem que ser visto não é o demônio falando, dando entrevista, é o poder de Deus. E não o besta fera mentindo. Esses caras não sabem que o diabo é mais mentiroso que eles? Será que essas pessoas que vão nessas igrejas, que se dizem do fogo, mas só se for fogo do diabo, essas pessoas devem ter saudade dos terreiros de macumba. Eu creio nos dons espirituais, mas eu já perdi a cabeça em movimentos carnais. Hoje eu vejo por outro lado, que a maioria das manifestações tidas como manto, mistério, poder, fogo, pentecoste, virtude, são movimentos que não te edificam em nada espiritualmente falando. Quando eu ouvia conselhos na igreja que certas manifestações eram exageros carnais, eu ficava louco. Eu chamava as pessoas de geladeira, que elas tinham sido batizadas no óleo de freio. Mas falem para mim aí, qual foi o culto que vocês foram, que o pregador pregava naquela eloquência, né? Tipo, que não dá para entender nada. E vocês entenderam alguma coisa? Porque o pregador faz uma gritaria que não se entende nada. E a igreja fica disparadamente falando em línguas todos juntos sem parar. Ninguém ouve o pregador porque ele mais grita do que prega, e a igreja com 500 pessoas falando em línguas sem parar todo mundo junto. Está certo? Não. Além de ser uma falta de educação espiritual, é errado. Olha o que o apóstolo Paulo diz. E se alguém falar em língua desconhecida, faça isso por 2 ou quanto muito 3. E por sua vez, haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. 1 Coríntios 14, 27 e 28. O apóstolo Paulo ainda diz, porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala em mistérios. 1 Coríntios 14, 2. Isso no caso quando não há quem interprete. O apóstolo Paulo enfatiza sobre toda a igreja falar em línguas ao mesmo tempo, dizendo que se toda a igreja falar em línguas, todos juntos, aí entra um douto, né, uma pessoa que não tem conhecimento, que é ignorante acerca dos dons espirituais, essa pessoa vai achar que todo mundo ali é louco, é doido. Ah, mas a sabedoria de Deus é loucura para o homem. Eu já disse que a loucura de Deus para o homem é a salvação do pecador. Está em 14 de 1 Coríntios, que é melhor que você fale na igreja 5 palavras na sua própria inteligência, né, para que você possa também instruir aos outros, do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas. Ainda diz que o que passar disso é meninice, é infantilidade espiritual. Não é proibido você falar em línguas, porém tem que ter ordem no culto. No máximo 3 falem em línguas, se tiver intérprete. Se não tiver quem interprete, fale baixinho entre si e Deus. Os irmãos reformados, né, que são cessacionistas, os que não creem nos dons espirituais, dizem que os dons cessaram e que as línguas tiveram um propósito só de expandir o evangelho para outras línguas e nações. Só que o propósito das línguas não foi só para a propagação do evangelho, mas também é algo espiritual que faz com que você fale em mistérios com Deus, como lemos em 1 Coríntios 14, 2. Então, em suma, o dom de língua serve para edificação dos outros,
quando há o dom da interpretação junto. E quando não houver quem interprete, você edifica a si mesmo, a si próprio com as línguas, porque você fala em mistérios com Deus. Esses cultos cheios de manifestações, além de escandalizar os incrédulos, não é um culto racional. É um culto da emoção, do transe, como acontece nessas igrejas do roda-roda, dos terreiros de macumba gospel, gira igual peão. O máximo que vão ficar são tontos. Deus não quer uma fé cega, sem a perspicácia do entendimento. Você deve ter consciência do que você está oferecendo a Deus na sua adoração. Então, muito cuidado com esse evangelho charlatão, macumbangélico, que engana as pessoas, muitos movimentos geridos pelo diabo e outros pela ser vergonhice desses caras que crescem em cima de supostos milagres, como diz o ditado, que está aí popularizando por aí. O golpe está aí, cai quem quer. Eu peço mais uma vez a sua colaboração, que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Inscreva-se aqui no canal, ative o sininho das notificações para você receber todos os vídeos e deixe o seu like, que é importante. Mais uma vez, eu agradeço a audiência de todos. Eu encerro saudando a todos vocês com a paz e a graça do nosso eterno Deus, mandando um ósculo santo da caridade dentro do coração de todos vocês. Deus abençoe a todos, abraços fraternos em Cristo Jesus. E se você se interessa em aprender violão para tocar hinos do inário, da CCB, da harpa cristã, do cantor cristão, que são inários cristãos evangélicos com as mesmas melodias, eu vou lhe apresentar o nosso irmão Abner Souza, professor de violão especializado em inários, e ele tem um curso excelente com um preço facilitado que vai caber no seu orçamento, no seu bolso. Veja o recadinho que ele tem para todos vocês. Paz Deus, você tem desejo de aprender a tocar violão, tirar o violão da capa, poder tocar com seus amigos, com seus familiares dentro das visitas, sem medo ou qualquer timidez? Se a sua resposta foi sim para qualquer uma dessas perguntas, muito prazer. Meu nome é Abner, sou professor de violão e hoje eu vivo atualmente em Barcelona ensinando violão para hinos digitalmente. Hoje nós somos mais de 24 mil alunos em nossas redes sociais e mais de 650 alunos em 17 países em nossos treinamentos completos. Vai te levar do zero absoluto até a total liberdade de toque dentro do violão. Os alunos, eles aprendem por um método completo, podendo acessar 24 horas por dia a nossa plataforma profissional e aprendendo 10 vezes mais rápido que uma escola tradicional. Você quer ter resultados? Então entre em contato comigo que eu vou te mostrar algumas provas do que eu tô falando. Deus abençoe e fique com Deus.